Sejam muito bem-vindos à segunda aula da semana Corpo Forte em Casa. Na primeira aula, só para situar um pouquinho vocês, na primeira aula eu falei sobre como eu consegui sair de uma média de 78, 80 quilos para 95 quilos em menos de 2 anos. Então eu contei um pouquinho a minha história, como que foi quando eu comecei a treinar na época e o que eu precisei fazer ao longo desses anos para conseguir ganhar toda essa massa muscular, treinando com o peso do corpo, em casa, só calistenia. Agora, para essa segunda aula, eu vou te passar, vou te ensinar 4 maneiras, um passo a passo, de 4 passos que você precisa e que a gente vai montar, esse plano junto para que você consiga também ganhar os teus primeiros 10 quilos ou seja lá qual for o peso que você deseja ganhar. Então é isso aí, bora para essa segunda aula. Então galera, basicamente, o primeiro passo que a gente precisa definir no começo para saber, para conseguir ter esse planejamento, saber o que vai ser feito, é definir aonde você está no momento e onde você quer chegar. Então, por exemplo, eu sabia que na época eu tinha em média de 78, 80 quilos, e eu já havia chegado nesse peso de 95 quilos, nessa faixa, e eu queria chegar nesse peso novamente, só que com um físico melhor do que eu tive da primeira vez. Então eu sabia onde eu estava e eu sabia onde eu queria chegar. É claro que talvez nem todos vão ter essa mesma situação como eu tive, porque eu já tive uma primeira vez de ganho de peso, eu fui para a segunda transformação, mas isso não quer dizer que você também não possa definir um estágio que você queira chegar. Então, por exemplo, se você também aí, cada um dentro da sua faixa de peso, mas por exemplo, você pode ter 65, 70, 75 quilos, defina mais ou menos o quanto você deseja ganhar numa média que te agradaria, ficar com um corpo com esse peso. Então, às vezes para você, pode ser 5 quilos, talvez pode ser 10, pode ser mais ou menos. Eu defini aqui, como tema da segunda aula, 10 quilos. Mas não quer dizer que não possa ser menos ou mais. Tudo depende do quanto você quer ganhar. Então, defina, o primeiro passo, defina onde você está agora. Saiba como você está. É até interessante que você tire foto sua, de frente, de lado, de costas, em pé, para que você tenha uma visão melhor de como está o teu corpo e você saiba se esse corpo atual você consegue já trabalhar em cima do ganho de massa muscular ou se talvez você esteja com a gordura às vezes um pouquinho mais alta e talvez você tenha que perder um pouco primeiro para depois começar a ganhar massa muscular. Porque aqui quando eu falo em ganhar massa muscular, eu já quero, já estou falando para você que já vai fazer essa etapa, já vai para essa etapa de ganhar massa muscular. Eu sabia que quando eu comecei, nesse estágio, eu já estava com um percentual de gordura legal, nem baixo demais, mas também não estava alto, então eu poderia focar no ganho de massa muscular. Agora, se o teu percentual de gordura está um pouquinho mais alto, você está mais cheio, digamos assim, então não esquece esse ganho de massa muscular por enquanto, porque senão você vai ganhar, mas pode ganhar essa gordura dependendo aí no processo junto e depois para perder vai ser pior ainda, vai acabar perdendo mais massa muscular no processo junto, então não é legal, é meio que você vai perder um pouco de tempo aí no longo prazo. Então, se você já está pronto para ganhar massa muscular, define esse estado, como eu falei, e uma média de quantos quilos você quer ganhar. E aí a gente já vai conseguir ter uma média aí de tempo, mais ou menos, e
definir um tempo também, né? Tipo, eu, por exemplo, eu consegui ganhar esse peso em torno de 1 ano e meio, né? Mas é claro que tinha todas as outras variáveis também, tudo de acordo para que eu conseguisse ganhar. Mas nessa faixa, por exemplo, se você quer ganhar 5 quilos, você tem que conhecer a si mesmo também. Tem pessoas que vão ganhar mais rápido, tem pessoas que vão ganhar mais devagar. Se você já tem uma base de quanto você já conseguiu ganhar no passado, vai ficar mais fácil para você ter essa noção de quanto tempo vai levar. Mas coloca, por exemplo, digamos que se você quer ganhar essa faixa de 10 quilos, coloca entre 1 a 2 anos de treino. Se você quer ganhar em torno de 5 quilos, coloca aí uma média de 6 meses, 8, 10, até de 6 a 10 meses mais ou menos, para você ganhar essa quantidade de peso. E primeira meta definida, primeiro estágio definido, vamos para o segundo. O segundo passo, então, que a gente vai definir agora é com relação à tua alimentação. Eu vou falar sobre a parte de treino nos próximos passos, mas essa parte da alimentação eu não posso deixar de falar isso aqui, porque senão a gente vai estar simplesmente definindo um pedaço, né, do todo, que é o treino, mas a parte de alimentação, que também é o outro pedaço extremamente importante, a gente não vai ter abordado, e se você não tiver essa noção, vai passar todo esse tempo e você não vai ter conseguido ganhar o peso que você definiu lá no passo 1. A alimentação, quando a gente fala em ganho de massa muscular, você vai precisar se alimentar corretamente e numa quantidade suficiente para que essa massa muscular possa ser construída. Então, basicamente, você vai precisar consumir um pouquinho mais do que você tem como gasto diário. Eu recomendo uma calculadora para você estar utilizando, que tem um site, eu vou até deixar na descrição aqui e vou colocar também aqui, vai estar aqui na tela. É o TDE Calculator. Então dentro desse site tem umas informações lá que você preenche, ele é em inglês, né, mas bem tranquilo de mexer. Você coloca a sua idade, seu gênero, né, masculino ou feminino, e algumas informações ali, o seu peso também, altura. São algumas informações que você preenche, seu nível de atividade física também, que ele vai calcular uma média de quanto você tem de gasto energético. É claro que ali é uma média, o seu gasto pode ser mais, como pode ser menos, mas isso é algo que vai sendo ajustado depois. É para a gente já ter uma noção inicial de qual que é esse teu gasto hoje. E aí inicialmente a gente vai fazer o seguinte, baseado no gasto energético que vai dar nessa calculadora, você vai tentar consumir já naquela média ali. Então se deu 2.500, por exemplo, você vai consumir 2.500. Isso porque na primeira semana, segunda semana, que aí você vai conseguir ter uma noção de como vai flutuar o teu peso. É até interessante que você tenha uma balança também para se pesar em casa, sempre em jejum. Depois de já ter ido ao banheiro, né? Tudo certinho para o peso ser possível que seja sempre na mesma situação, para não ter uma diferença grande. Então, nas primeiras 2 semanas você vai consumir naquela base ali de manutenção, que seria, né, que a gente chama, e vai ver como que o teu peso flutua. Se o teu peso se mantiver igual, beleza. Então aí a gente sabe que aquela média ali está acertada para você, e aí você vai aumentar em torno de umas 300 calorias, 200, 300 calorias em cima daquilo ali, para você ter um consumo a mais, né, ser um surplus calórico que a gente chama, e aí a partir dos treinos você vai tendo esse ganho de massa muscular. E aí com o tempo também, que o teu peso vai aumentando, esse consumo ele tem que ir aos pouquinhos aumentando, mas é gradativo, de acordo com o teu aumento de peso. Não é de uma semana para outra que você vai ficar sempre aumentando. Esse aumento vai ser a cada 1, 2, 3 meses, dependendo da velocidade com que você ganha esse peso, essa massa muscular.
Então, e só para ter até lá no site, ele te dá uma base também não só das calorias, mas de proteína, gordura também e carboidrato. Só que lá no site eu acho que a quantidade de proteína que ele define é muito alta. Então, se você tem condições lá de estar comendo e consegue comer muita carne ao longo do dia, frango, muito ovo, muitas fontes de proteína e suplementos de proteína também para ajudar a bater aquela média, aquela faixa estipulada, beleza. Mas às vezes, se você já não tem condição de estar gastando tanto com isso, né, porque acaba sendo um pouco mais caro mesmo, então você tenta consumir numa média de pelo menos aí 1,8, 2 gramas de proteína por peso corporal. Então, se você tem hoje 70 quilos, tenta consumir numa média de 130 gramas de proteína, 140, 130 por aí já está ótimo. E o resto você coloca de carboidrato, né, e pouquinho de gordura ali, mas geralmente a gordura vai vir junto com os próprios alimentos que você consome, como a carne ali, os derivados. Então você vai colocar o resto ali de carboidrato. E aí, com essa alimentação ali já mais ou menos balanceada para você, é só treinar, né, seguir os próximos passos que eu vou deixar aqui, que eu vou te ensinar, e pode ter certeza que esse peso vai começar a subir. Então, para o passo 3, agora a gente vai precisar definir, antes de montar ali o treino, a gente precisa definir durante a semana, quais os dias da semana que você vai treinar e o tempo disponível que você tem para treinar. Então, eu recomendo, né, que pelo menos vocês consigam treinar 3 vezes por semana. De 3 a 5 vezes, até 6, mas de 3 a 5 tá uma faixa ótima. Eu gosto geralmente eu sempre faço 5 treinos, né, de segunda a sexta, mas 4 treinos, eu já fiz 4 treinos por semana, já fiz 3 treinos por semana, mas é porque eu realmente consigo treinar todo dia, eu gosto, e como eu já tenho bastante tempo de histórico de treino, eu faço todo dia e final de semana eu deixo para descansar. Mas tenta fazer, né, de acordo com o quanto você consegue dispor ao longo da tua semana. Então, se você só tem 3 dias por semana para treinar, tá ótimo. Se tem 4, ótimo. 5, ótimo. Faça de acordo com o teu tempo disponível. Então, defina agora, né, a tua tarefa de agora, do passo 3, é definir os dias da semana que você vai treinar. Tenta fazer sempre nos mesmos dias, porque esse negócio de ser aleatório, quando eu consigo, quando dá, quando eu estou com vontade, dificilmente você vai ter consistência no treino, porque às vezes uma semana lá você vai faz 3 treinos, você estipulou para fazer 3, aí uma semana faz 3, na outra faz 2, na outra você tem 4 dias para treinar, e aí me inventa, faz 4, faz um treino lá a mais, depois na outra faz um treino só e nunca está fazendo sempre a mesma coisa que deveria estar sendo feita. Esse negócio de ser aleatório aí, para mim não dá certo, porque, como eu já falei, você não tem a consistência que é fundamental no teu treino. Sem consistência, sem estar fazendo toda semana, todos aqueles treinos que você estipulou, não vai dar certo, não tem resultado, ou o resultado é muito pouco. Defina os dias da semana que você vai treinar, se possível, defina os dias exatos da semana que você vai treinar e estipule um horário da semana também, o horário de cada dia que você vai treinar. O horário que você tem disponível dentro desses dias para fazer o teu treino, e aí vai vendo também se é meia hora, se é 1 hora, se é 1 hora e meia, se é 2 horas. Quanto maior for a tua frequência, ou seja, quanto mais dias na semana você tem disponível para treinar, menos tempo por sessão de treino você precisa. Se você treina 5 dias, por exemplo, não precisa ficar 2, às vezes 3 horas, como tem gente que fica treinando. Basta 1 hora. Os meus treinos duram geralmente só a parte de força, sem contar a preparação que eu faço antes.
geralmente dura em torno de 1 hora e 10, às vezes, dependendo muito do treino. Mas poderia ser menor também, mas é porque hoje em dia eu puxo mais para a parte de treino de força, então descanso um pouco maior e o meu treino dura mais tempo. Então, geralmente, meus treinos hoje vão até 1 hora e meia. Isso porque eu também não tenho muito tempo para treinar, para ficar treinando, então eu poderia fazer mais que isso. Mas se você tiver meia hora para treinar, de meia hora a 1 hora tá ótimo. Dentro daqueles dias que você definiu, de meia hora a 1 hora. Quanto mais próximo de 1 hora, mais volume de treino você consegue fazer em cada sessão e, consequentemente, né, vai sendo melhor para você para ir conseguindo obter esses resultados. Quarto e último passo, então, agora para finalizar, a gente vai definir como vai ser a estrutura do nosso treino. Então, basicamente, de acordo com a quantidade de dias ali da semana que você tem para treinar, a gente vai definir qual que é a melhor divisão de treino para fazer nesses dias, né? E como que vai ser então a escolha de exercícios, de número de séries e repetições, descanso, de acordo com esses dias. Eu não vou me prolongar muito aqui para facilitar para vocês e o entendimento ficar mais claro, eu vou deixar tudo na descrição aqui do vídeo. Então aqui embaixo na descrição eu vou colocar algumas opções de divisão de treino, de acordo com a quantidade de dias disponíveis, e colocar também a quantidade de exercícios que você pode escolher, a quantidade de séries por exercício, número de repetições e faixa de descanso entre séries. Então, basicamente, né, agora para finalizar nessa última etapa, geralmente a gente tem diversas divisões de treino. Por exemplo, para quem treina 3 vezes por semana, para mim o melhor, quando é 3 vezes por semana, é fazer treinos full body, onde você treina o corpo todo, né, todos os músculos do corpo em cada sessão de treino. E aí, como você faz todo o corpo, a sessão ela acaba ficando mais longa. Então a gente não pode estar utilizando muitos exercícios por grupo muscular. A gente vai só selecionar alguns exercícios, né, sempre exercícios mais complexos, mais compostos, que trabalham um número de musculaturas maior e selecionar uma quantidade X para o corpo todo. Então, geralmente numa sessão full body, se você fizer uma boa escolha certinho, dá para fazer um treino desse, por exemplo, em 1 horinha. Às vezes até menos, dependendo do método que for utilizado. Às vezes, se você usa um circuito, por exemplo, geralmente esse circuito não é o melhor para ganho de massa muscular, não é o mais ideal, mas se você tem um tempo mais curto, né, ou se você prefere treinar assim, manda bala. O importante é que você esteja fazendo o treino, que esse treino seja intenso, tenha um volume adequado, e é isso que vai te fazer ganhar essa massa muscular ao longo do tempo. Então, por exemplo, geralmente quando essas 3 vezes por semana, eu gosto de treinos mais full body. Às vezes, quando, por exemplo, divisões onde você treina 4 dias por semana, eu gosto de superior do corpo inferior, né? Então você treina em 2 sessões na semana, 2 vezes a parte de cima, 2 vezes a parte de baixo, e sempre de forma equilibrada. Então, por exemplo, nesses dias, nessas 4 vezes por semana, 2 de perna, 2 em cima, para equilibrar todo o corpo. E até também é mais fácil você ter esse ganho maior de massa muscular quando você treina bastante perna também, porque, pô, é praticamente metade do teu corpo. Então, às vezes, você fica focando só em cima, em cima, em cima, e embaixo não, além de você crescer só em cima e a perna ficar para trás, você também não vai conseguir ganhar tanta massa muscular nesse processo quanto gostaria. Às vezes você definiu lá 10 quilos, mas ganhou, por exemplo, só 6, porque os outros 4 quilos poderiam ter sido ganhos na parte dos membros inferiores, das pernas. Então, né, treina essas pernas. E quando é divisão, por exemplo, de 5 dias por semana, tem 2 divisões que eu uso e usei bastante até hoje, como a maior parte do meu tempo é treinando 5 dias. Que é uma divisão onde você treina, por exemplo, eu vou até deixar descrito, mas eu vou falar para vocês aqui. Na segunda-feira
seria toda a parte de cima. Na terça seria perna. Na quarta e na quinta seria músculos que puxam e músculos que empurram. Então, por exemplo, na quarta-feira poderia ser questão de peito, de tríceps, né? Músculos que empurram, e na quinta músculos que puxam, costas, bíceps. E aí na sexta-feira repetiria o treino de perna. Essa é uma divisão que eu já usei bastante também, um tempo atrás. E a outra divisão, que é a que eu estou utilizando atualmente, você treina superior por exemplo, músculos que empurram na segunda, músculos que puxam na terça, perna quarta, quinta empurra de novo, sexta puxa de novo. Então eu treino 2 vezes por semana músculos que empurram, 2 músculos que puxam e 1 vez perna. Existe inúmeras divisões, né? Mas eu vou estar deixando aqui algumas opções que eu acho que são as melhores. Mas tem um monte aí, se você for procurar aí pela internet vai achar diversas também. Tudo depende aí de questão de objetivo, né? Do que quer ser alcançado, mas enfim. Segue as opções aqui de baixo de acordo com o teu tempo, como eu já falei, que não tem erro. Bom, galera, como eu já falei, vou estar deixando tudo descrito aqui embaixo. Baseado no que está aqui, você vai conseguir planejar mais ou menos um treino aí para você. Lembrando também que no meu canal aqui do YouTube tem diversas rotinas de treino que eu já postei, tanto treinos iniciantes quanto treinos intermediário e mais avançado dentro da calistenia. Então você pode estar seguindo também esses modelos de treino, que são todos os treinos são excelentes. E é isso aí. Bom, segunda aula, espero que tenham aprendido aí bastante. É isso aí, a gente se vê na próxima.